Hoje falaremos sobre a comparação social no contexto da desigualdade na divisão do trabalho familiar. A teoria da comparação social, desenvolvida por Festinger, defende que os sujeitos comparam-se com outros indivíduos para responder a questões como quem são os outros, como são, o que podem fazer e conquistar. São questões inerentes ao ser humano que são utilizadas para fim de obter conhecimento sobre si mesmo e sobre o mundo. Os dados obtidos durante esse processo são internalizados pelo indivíduo e influenciam o seu julgamento e experiências e comportamentos. Os sujeitos mantêm e aumentam a sua autoestima através de um processo de comparação e diferenciação do seu grupo em relação aos outros grupos. Por exemplo, a comparação social é muito visível na organização doméstica. Quando falamos de tarefas domésticas tipicamente femininas ou tipicamente masculinas, conseguimos facilmente visualizar do que se trata. Tarefas pontuais como os reparos e consertos na casa ou no carro estão associadas ao papel masculino, enquanto tarefas regulares que consomem mais tempo, como a preparação das refeições, engomar as roupas, a limpeza da casa, estão associadas às mulheres. Até mesmo nos cuidados dos filhos, as mulheres são responsabilizadas pelas tarefas relacionadas à limpeza e à alimentação, enquanto os homens encaram um papel interativo e lúdico. A comparação social com outros grupos, quando é socialmente relevante, como no caso do gênero, atribui papéis sociais ao indivíduo. Assim, as normas comportamentais são definidas pelos papéis de gênero tradicionais, ou seja, a divisão do trabalho não se baseia na igualdade, mas nas expectativas dos papéis familiares normativos dos dois sexos. Aos homens é atribuído o papel de provedor da casa, tendo suas funções ligadas ao trabalho, e às mulheres a função de gerente da casa, tendo suas funções como cuidadora da família do lar. Mulheres e homens são julgados por critérios diferentes, mulheres sendo criticadas quando não se envolvem suficientemente na família ou por se envolverem demasiadamente no trabalho, e os homens quando se envolvem em demasia na família e não suficientemente no trabalho. Por que é que isso acontece? Duas explicações foram encontradas. A primeira, perspectiva da ideologia dos papéis de género, deve-se à internalização dos papéis tradicionais familiares que implicam que o homem deve fazer menos em casa do que a mulher. A segunda, perspectiva da construção de género, que acredita que a organização familiar tradicional é considerada como uma forma culturalmente apropriada de expressar a essência feminina ou masculina. A comparação social só gera necessidade de mudança se os sujeitos se sentirem prejudicados, isto é, ou quando se consideram em uma situação pior do que de seus alvos de comparação, ou quando quiserem algo que não têm, mas que sentem que merecem. Assim, graças à comparação social, os sujeitos se mostram satisfeitos com a organização do trabalho doméstico, mesmo quando ela não é justa e equitativa. Por exemplo, acreditamos que mulheres deveriam ser favoráveis a uma mudança dos papéis que perpetuam a desigualdade de gênero. Entretanto, mulheres têm um nível de sexismo benevolente relativamente alto. Dessa forma, a comparação social é um processo de autoavaliação a partir dos comportamentos, status e atributos dos outros que são utilizados para orientar sua própria visão do mundo.